Hello, my friends! Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós falaremos de um tema de gramática muito importante, que é o lugar dos adjetivos. Primeiro, nós veremos alguns adjetivos, aprenderemos se esses adjetivos indicam qualidades positivas ou negativas e depois nós aprenderemos qual é o lugar dos adjetivos nas frases. Preparados então? Vamos juntos! Vamos começar falando então de alguns adjetivos aqui para nós ampliarmos o nosso vocabulário. Lembre-se, os adjetivos são palavras que indicam qualidade e que normalmente vêm associadas a um substantivo, mas nós já falaremos mais sobre isso. Primeiro, vamos entender aqui o que significam esses adjetivos que eu trouxe para vocês no quadro e vamos classificá-los como positive, positivos, ou negative, negativos. Now, the first, bad. Bad is a positive or a negative adjective? Positive or negative? Bad is negative. Bad is negative. Bad significa ruim, não é isso? Mal. Então, bad is a negative adjective. É um adjetivo negativo. Então, vamos tirá-lo ali do nosso quadro. Now, stressful. Stressful means estressante. Então, stressful means estressante. Então, is stressful a positive or a negative adjective? It is a negative adjective, ok? Stressful, estressante, is a negative adjective. E claro, vamos tirá-lo aqui do nosso quadro. Now, pleasant. Pleasant means agradável. Pleasant. Is pleasant a positive or a negative adjective? Of course, it's a positive adjective, ok? Pleasant, agradável, is a positive adjective. É um adjetivo positivo. Então, vamos tirá-lo ali do quadro. Now, dangerous. Dangerous means perigoso. Dangerous means perigoso. Is dangerous a positive or a negative adjective? It's a negative adjective, ok? Então, ele tem uma conotação negativa. Dangerous, perigoso. Então, tirando ele ali do quadro, vamos para o terrific. Terrific. Now, terrific, is it a positive or a negative adjective? Cuidado, pessoal. Terrific means very good, excellent, ok? Terrific, então, é algo muito bom. Então, terrific is a positive adjective. Positive adjective. Now, easy. Easy means fácil. Easy means fácil, of course. Easy is a positive adjective. Positive. Exciting. Exciting é algo excitante. Is it positive or negative? Exciting is a positive adjective. Positive adjective. Now, boring. Boring is chato. Boring means chato. Então, boring is a negative adjective, ok? Boring, chato, is a negative adjective. And how about safe? Safe is the opposite of dangerous. Safe is the opposite of dangerous. Dangerous, perigoso. Safe, seguro, ok? Então, safe é o oposto de dangerous. Safe é o oposto de perigoso. Safe significa, é claro, seguro. So, it's a positive adjective, ok? Safe is a positive adjective. Terrible. Terrible is the opposite of terrific. Terrific, very good. Terrible, very bad. So, terrible is a negative adjective, ok? Então, terrible, muito ruim, é um adjetivo negativo. Now, unpleasant. Pleasant, very good, agradável. Unpleasant, desagradável. Então, unpleasant is a negative adjective, ok? Unpleasant, desagradável. Relaxing. Relaxing means relaxante, ok? Relaxing is a positive adjective. Good, of course, good is the opposite of bad, okay? Good is the opposite of bad, so good is a positive adjective. Difficult. Difficult, of course, is negative, right? Difficult means difícil. Difficult, difícil. E aqui, pessoal, annoying. What does it mean? It means irritante, ok? Annoying, irritante. Of course, annoying is a negative adjective, ok? Annoying is a negative adjective. And finally, interesting.
Interesting means interessante. Interesting. So, interesting is a positive adjective. Tá legal, pessoal? Olha só, falamos bastante inglês aqui. Viram que já dá para entender muita coisa? Provavelmente vocês entenderam tudo ou quase tudo que eu disse, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram pelo menos captar aquilo que era essencial, que era dizer se cada um daqueles adjetivos era positivo ou negativo. Então já ampliamos um pouquinho o nosso vocabulário. Agora sim, vamos ver qual o lugar dos adjetivos na frase. Então vamos lá, pessoal. Placement of adjectives, então o lugar, a colocação dos adjetivos. Então nós teremos uma primeira forma que é com o verbo to be e depois um adjetivo. Em português, esse adjetivo aqui, normalmente ele é classificado, quando a gente faz a análise sintática, como um predicativo do sujeito. Nós não precisamos saber isso, só estou trazendo isso para vocês, porque daqui a pouco eu mostrarei para vocês uma dúvida muito comum que as pessoas têm com relação a isso aqui, tá joia? Por enquanto, então, lembre-se, uma das maneiras de nós usarmos adjetivos é depois do verbo to be. Vamos ver um exemplo que isso vai ficar bem mais simples. Olha só então. A musician's job is pleasant. A musician's job is pleasant. Então, olha só, musician's job, o trabalho de um músico. A musician's job is pleasant, é agradável. Então, o trabalho de um músico é agradável. Olha só, é o verbo to be, o is aqui é o verbo to be. E em seguida nós temos o adjetivo pleasant, que significa agradável. Então perceberam aqui nós podemos utilizar o verbo to be, que em português seria um verbo de ligação, e em seguida o predicativo do sujeito, né? Porque nós estamos trazendo uma qualidade do sujeito. Vejam, só eu sei que isso não é muito importante agora para vocês aqui. Para falar inglês nós não precisamos nos aprofundar tanto na gramática, mas vai ficar mais fácil depois eu mostrar para vocês uma situação, como eu já adiantei, e que gera bastante dúvida. Então olha só, vejam que aqui o pleasant ele não faz parte do sujeito. Quem é agradável? O trabalho de um músico. Então o trabalho de um músico, a musician's job, é o nosso sujeito. Pleasant aqui está no predicado, tá legal? Pronto, só precisamos saber isso agora, daqui a pouco eu te explico para vocês por quê. Bom, vamos ver então mais um exemplo. A nurse's job is stressful. A nurse's job is stressful. Então o trabalho de uma enfermeira ou de um enfermeiro, né? A nurse's job is stressful, é estressante. Então de novo, o verbo to be is mais o adjetivo stressful, estressante. Bom, vamos ver agora uma outra forma, então, de colocação dos adjetivos, que é quando nós temos agora um adjetivo vindo antes de um substantivo, ok? Noun em inglês é substantivo, então nós vamos ter um adjetivo vindo logo antes de um substantivo. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. A musician has a pleasant job. A musician has a pleasant job. Então aqui pleasant é o nosso adjetivo e em seguida dele eu tenho um substantivo que é job. Então aqui sim, olha só, vejam, tanto o pleasant quanto o job, ambos estão no predicado. Olha só, perceberam isso? Olha só, quem tem um trabalho agradável, não é a musician? Então o nosso sujeito aqui é um músico. Um músico tem um trabalho agradável. Quem tem um trabalho agradável? Um músico, a musician. Então aqui é claro que tem um trabalho agradável, tudo isso aqui é o predicado. E agora sim, olha só, quando nós temos o adjetivo e o substantivo juntos, ambos na mesma parte sintática aqui da nossa frase, no predicado nesse caso, aí nós vamos utilizar o adjetivo e em seguida o substantivo, tá legal? Então a pleasant job. Tranquilos? Por enquanto não se preocupem muito com isso, apenas quero lançar essas informações porque elas serão úteis já já. Bom, e um novo exemplo, claro, a nurse has a stressful job. Uma enfermeira tem, a nurse has a stressful job, um trabalho estressante. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, olha só, vamos ver some examples, alguns exemplos. A firefighter's job is difficult. A firefighter's job is difficult. Então, o trabalho de um bombeiro, firefighter, olha só, é uma palavra composta de duas. Fire, que é fogo, e fighter, que é o lutador. Então, ele é um lutador do fogo, né? O que luta contra o fogo. Então, firefighter é bombeiro. Então, a firefighter's job is difficult. O trabalho de um bombeiro é difícil. Como é que nós podemos agora transformar essa frase? Veja, aqui nós temos o verbo to be mais um adjetivo. Será que eu consigo transformar essa frase utilizando um adjetivo mais um substantivo? Consigo sim, olha só como é que fica. A firefighter has job. Então aqui sim, olha, um bombeiro tem
o quê? Ele tem um trabalho difícil. Como é que a gente vai dizer isso em inglês? A firefighter has a difficult job. Um trabalho difícil, a difficult job. Aqui sim, olha só, difficult adjetivo, job substantivo. Como nós tínhamos visto lá, as duas possibilidades, então, de colocação dos adjetivos. Vamos ver mais um exemplo, olha só. A cashier has a boring job. A cashier has a boring job. Um caixa tem um trabalho chato, ok? Então, boring é entediante, chato. A cashier has a boring job. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o adjetivo boring e em seguida o noun, o substantivo job. Eu consigo agora utilizar esse adjetivo com o verbo to be? Consigo sim. Vamos mudar a frase, vai ficar então a cashier's job is, então o trabalho de um caixa, a cashier's job is boring. A cashier's job is boring. Aqui de novo o verbo to be is mais o adjetivo boring, ok? A cashier's job is boring. Now, aqui a gente tem, olha só, vamos nós agora montar juntos a nossa frase. Nós temos police officer, que é o policial, o oficial de polícia, e aqui nós vamos ter que escolher o adjetivo dangerous, que significa perigoso, ou safe, que significa seguro. Claro, então vamos falar o quê? Que o trabalho que um policial, né, ele tem um trabalho perigoso, claro, então dangerous, nós vamos escolher o adjetivo dangerous. Então vamos lá? Quem tem um trabalho perigoso não é um policial? Então a police officer, um policial, has, tem o quê? Um trabalho perigoso. Como é que a gente diz isso em inglês? A dangerous job. A dangerous job. Perceberam que aqui o adjetivo ele vem antes do substantivo. Dangerous job. Não é primeiro o adjetivo e depois o noun, depois o substantivo. E a gente poderia também reescrever essa frase agora, olha só, dizendo que o quê? Que o trabalho de um policial é perigoso. Então como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho primeiro que utilizar aquele nosso possessivo, não é isso? O trabalho de um policial. Então vai ficar a police officer's job. A police officer's job, o trabalho do policial é o quê? É perigoso. Is dangerous. Então, o verbo to be agora, mais o adjetivo dangerous, ok? A police officer's job is dangerous. O trabalho de um policial é perigoso. Now, study these examples. Agora sim, eu quero mostrar para vocês uma dúvida muito comum. Então, primeiro, vamos lembrar aqui que nós temos o verbo to be mais um adjetivo. Lembram-se? Então, nós temos, por exemplo, Mia's pants are blue. Então, olha o apóstrofo ali, indicando o possessivo. Mia's pants, as calças da Mia, are blue, são azuis. Como é que eu passo agora, pessoal, essa frase para a interrogativa? Eu vou pegar o verbo to be que está ali, o verbo are, e vou colocar ele antes do sujeito, não é isso? Estamos cansados de ver isso já. Olha só como é que fica então. Are Mia's pants blue? Are Mia's pants blue? As calças da Mia são azuis? E agora, pessoal, vem a dúvida que é muito comum e que eu sempre recebo, por isso que eu trouxe essa observação aqui na aula de hoje. Perceberam aqui que nós temos primeiro o substantivo pants, olha só na interrogativa aqui, nós temos primeiro o substantivo pants e em seguida o adjetivo blue. Professor, mas eu sempre ouvi dizer que em inglês primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo. Por que aqui está invertido? Na verdade, pessoal, não está invertido. Vejam a frase de cima, olhem para a frase afirmativa. Perceberam que aqui nós temos a estrutura do verbo to be mais um adjetivo. Esse adjetivo aqui, blue, ele não faz parte do sujeito. Eu não estou dizendo calça azul, né, ou calças azuis. Eu estou dizendo que as calças da Mia são azuis. Olha só, eu tenho um verbo aqui no meio. Mas em inglês, para fazer a pergunta, esse verbo se desloca. E aí acaba acontecendo isso que aconteceu aqui embaixo, onde a gente tem primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Mas isso não é a mesma coisa que dizer blue pants, calças azuis. Eu estou dizendo as calças da Mia são azuis. Perceberam que em português a gente não muda o lugar do verbo, mas em inglês sim, por isso que acontece isso, tá legal? Mas aqui então nós não temos uma exceção à regra de que vem primeiro o adjetivo e depois um substantivo. Isso só aconteceu porque quando eu desloco o verbo, eu tiro o verbo ali que estava separando o substantivo do adjetivo e aí os dois ficam juntos,
parece que eles estão invertidos, mas eles não estão. Na verdade, esse blue aqui, ele é um predicativo do sujeito, tá joia? Ele não está funcionando aqui como um adjunto adnominal do substantivo pants, que é o que vai acontecer aqui no segundo caso. Aqui sim, nós vamos ter um adjetivo mais um substantivo. Então nós vamos dizer o quê? Mia wears blue pants. A Mia veste calças azuis. Mia wears blue pants. E agora, para fazer a interrogativa, eu tenho o verbo to be? Não tenho. Vamos usar o auxiliar que nós já aprendemos, não é isso? Como aqui Mia é ela, a gente vai usar o does, não é isso? Então vai ficar Does Mia wear blue pants? Perceberam que agora, olha só, blue aqui é um adjunto adnominal. Ele está sempre aqui dando uma característica, uma qualidade para pants, não é isso? Blue pants, calças azuis. Então, a Mia usa calças azuis. Pergunta, a Mia usa calças azuis? Vejam que em português, calças azuis estão sempre juntos. Quando a gente volta lá para cima, a calças e azuis não estão nunca juntos em português, porque nós temos sempre o verbo separando, não é isso? Olha só, as calças da Mia são azuis, olha o verbo ser aqui, ó, são azuis, separando calças de azul, não é isso? Então é só isso que eu queria explicar para vocês. Talvez tenha sido até muito complexo, um exagero da minha parte, mas é que eu não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida, tá legal? Se isso aqui ficou muito abstrato para vocês, não se preocupem muito, mas sempre que vocês virem então acontecer essa aparente inversão de substantivo com adjetivo, é simplesmente isso que aconteceu. O verbo se deslocou e isso vai acontecer nas perguntas, tá legal, pessoal? Então vamos lá, vamos agora então praticar um pouquinho, olha só. Aqui nós temos jobs and adjectives, alguns trabalhos e alguns adjetivos. Vamos relacionar um com o outro, pessoal? Aqui é bastante aleatório, tá bom? Eu trouxe aqui somente para ilustrar, não se preocupem se vocês não concordarem com a minha opinião. Eu não quero depreciar o trabalho de ninguém, tá legal? É somente aqui para nós praticarmos mesmo. Então, olha só, eu escolhi juntar aqui o trabalho scientist, cientista, com difficult, ok? Então, para mim, scientist, ele tem uma qualidade de ser difficult, difícil. And an accountant. Para mim, an accountant, um contador, an accountant, ele tem um trabalho chato, boring, tá legal? Mas é só para a gente praticar. Se você for contador ou você conhecer, os seus pais forem contadores, então, por favor, não fiquem bravos comigo. Eu não estou dizendo que o trabalho de um contador é chato, é só para a gente praticar, tá legal? Então, aqui no nosso exemplo, accountant a gente vai relacionar com boring. E aqui nós temos também o bus driver. Bus driver é o motorista de ônibus. E aqui, claro, nós temos sim uma profissão o quê? Dangerous, perigosa. Dangerous, perigosa. E nós temos por último aqui o flight attendant. Flight attendant seria o comissário de voo ou simplesmente, como nós chamamos aqui, o aeromoço ou a aeromoça, tá legal? Então, flight attendant aqui, para mim, eu decidi relacionar com exciting, excitante, exciting, tá joia? Bom, isso aqui era só para a gente fazer uma primeira brincadeira. O que vai importar mesmo é o que vem agora, olha só. Então, nós temos aqui scientist e difficult. Como é que nós vamos criar aqui uma frase usando o verbo to be mais o adjetivo? O adjetivo, então, nós já sabemos, será o adjetivo difficult. Como é que nós vamos fazer isso, então? Eu vou dizer que o trabalho de um cientista é difícil. Então, o trabalho de um cientista, a scientist's job, e depois o verbo to be is difficult. É difícil. Olha só como é que fica, então. A scientist's job is difficult. O trabalho de um cientista é difícil. E como é que eu agora vou transformar essa frase naquela segunda estrutura que nós aprendemos, que é quando nós temos o adjetivo e o substantivo, então, vindo na sequência. Eu vou dizer agora que um cientista tem, olha só, mudei o verbo, hein? O verbo agora é o verbo ter, tem um trabalho difícil. Então, um cientista, a scientist, tem, has, um trabalho difícil, a difficult job. Primeiro o adjetivo e depois o substantivo, não é isso? Então, a scientist has a difficult job. A scientist has, um cientista tem, a difficult job, um trabalho difícil. Now, the second, accountant and boring. Primeiro, com o verbo to be mais o adjetivo. Como é que vai ficar mesmo? Então, primeiro, o trabalho de um contador é chato. Como dizer isso em inglês? An accountant's job is boring. Primeiro, claro, eu usei o an, porque accountant começa com o som de vogal. Lembram-se disso? Então, an accountant's job, o trabalho de um contador. An accountant's job is boring, é chato. Is boring, verbo to be, mais adjetivo.
Vamos transformar agora para adjetivo mais substantivo. Como é que vai ficar então? An accountant has a boring job. An accountant has a boring job. Um contador tem um trabalho chato. An accountant has a boring job. Agora, pessoal, olha só. Bus driver and dangerous. Bus driver é um motorista de ônibus and dangerous. Vamos primeiro fazer verbo to be mais adjetivo. Como é que vai ficar mesmo então? A bus driver's job is dangerous. A bus driver's job is dangerous. O trabalho de um motorista de ônibus é perigoso. A bus driver's job is dangerous. E no segundo agora, primeiro o adjetivo e depois o substantivo, nós vamos dizer que um motorista de ônibus tem um trabalho perigoso. Como é que fica em inglês? A bus driver has a dangerous job. A bus driver has a dangerous job. Um trabalho perigoso. E por último, nós tínhamos visto então flight attendant, que seria o comissário de voo, e exciting, excitante. Vamos lá, primeiro com o verbo to be mais adjective, nós vamos dizer que o trabalho de um comissário de voo é excitante, né? Olha só o verbo ser, o verbo to be. Então nós vamos dizer a flight attendant's job is exciting. A flight attendant's job is exciting. E agora, utilizando a nossa segunda estrutura, com o adjetivo vindo antes do substantivo, nós vamos dizer que um comissário de voo tem um trabalho excitante. Então, a flight attendant has an exciting job. A flight attendant has an exciting job. Um atendente de voo, né, um comissário de voo, tem um trabalho excitante. Tá legal, pessoal? Com isso, então, nós aprendemos como colocar e onde colocar os adjetivos nas frases, aprendemos um novo vocabulário e estamos cada vez falando mais inglês na aula. Então, congratulations, parabéns, vocês já estão evoluindo, eu tenho certeza que vocês já estão sentindo essa evolução, assim como eu também já estou sentindo, tá legal? Então, um forte abraço a todos, see you all next class!